Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse programa da TV Super, que é o braço de comunicação da União Planetária. É uma alegria estar aqui com vocês, trazendo os nossos convidados para conversarmos sobre questões que, nesse momento, estão surgindo e que demandam de nós conhecimento para que a gente possa cada vez mais protagonizar momentos interessantes nas relações entre o ser humano e a natureza. Eu trouxe para estar conosco hoje uma pessoa muito especial que eu vou apresentar em seguida, depois da nossa poesia. E hoje eu trago um poema do nosso querido poeta Manuel de Barros, né? Esse poeta que tem estado com a gente tão presente aqui, mas que realmente eu acho encantadora a forma com que ele percebe a vida e transforma tudo em poesia. E essa poesia tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. O título dela é Línguas. E o poema diz assim: Contenho vocação para não saber línguas cultas. Vou ler de novo, tá, Rafael? E o poema chama-se Línguas. Contenho vocação para não saber línguas cultas. Sou capaz de entender as abelhas do que alemão. Eu domino os instintos primitivos. A única língua que eu estudei com força foi a portuguesa. Estudei-a com força para poder errá-la ao dente. As línguas dos índios guatós é murmura. É como se ao dentro de suas palavras corresse um rio entre pedras. A língua dos guaranis é gárrula. Para eles é muito mais importante o rumor das palavras do que o sentido que elas tenham. Usam trinados até na dor. Na língua dos guanás há sempre uma sombra do charco em que vivem, mas é língua matinal. Há nos seus termos restos de um sol infantil. Entendo ainda o idioma inconversável das pedras. É aquele idioma que melhor abrange o silêncio das palavras. Então, nesse momento, eu quero convidar para estar conosco Gilberto. Que alegria, Gilberto, ter você aqui. Seja É muito alegria bem minha. ao nosso programa Terra, Meu Amor. Eu escolhi esse poema justamente por conta do que a gente vai falar, que é a inteligência artificial. É essa nova linguagem que a gente precisa entender, essa tecnologia, não é? Mas antes da gente começar a conversar, eu vou ler, para apresentar aos nossos telespectadores, um pouquinho do seu vasto currículo. Então, Gilberto Lima Júnior, ele é futurista, ele é um humanista digital, focado no desenvolvimento humano e organizacional. Ele é palestrante, convidado por importantes instituições para trazer essa abordagem, né? E ele tem um blog, O Futuro Já Começou, no jornal Correio Brasiliense, onde ele traz análises sobre tendências, tecnologias de impacto e que já alcança mais de 1,5 milhões de visualizações. Parabéns, Gilberto. Então, esse Legal. é o Gilberto e nós vamos conversar sobre essa questão. Gilberto, muito obrigada mais uma vez pela sua presença com a gente. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre um tema que está pairando no ar, que é sobre essa, vamos dizer assim, essa desconfiança que está surgindo entre a questão do acesso à inteligência artificial e, ao mesmo tempo, um aprisionamento das nossas crianças e jovens, que está até demandando leis, né, como aconteceu em São Paulo, na Finlândia também, na Dinamarca, em que está surgindo uma demanda de regulamentação desse uso por conta de uma série de problemas que estão sendo identificados. Gostaria de saber sua opinião sobre isso, por gentileza. Claro, primeiramente, dizer da imensa alegria, né, da honra que é regressar ao seu programa, Regina, a poder trocar essas visões, experiências
partindo de alguém com a sua luz, com sua capacidade profunda de percepção e análise, né? Então, indo direto ao ponto da tua pergunta, de fato, há um paradoxo na era digital, que é quanto mais se avança exponencialmente, de forma disruptiva a tecnologia, maior é a tendência de a gente entender que o futuro precisa considerar o analógico e o futuro ele precisa considerar alguns mecanismos, alguns formatos em que o ser humano, para manter a sua interatividade no grau mais profundo, ele precisa desvencilhar do tecnológico e conectar naquilo que é mais original, mais orgânico. Você falou da Finlândia, há um movimento pedagógico, educacional, de regresso aos livros em papel. Ainda sobre o regulatório global, poderia acrescentar os exemplos que você trouxe, Regina, o fato que o governador da Califórnia conseguiu instituir, né, passou lá no parlamento deles, e em 2025 agora está proibido o acesso a redes sociais para crianças e jovens até 14 anos de idade, e aqueles de 14 a 16 poderão acessar mediante a autorização dos pais. E aqui no Brasil, quando eu repercuti essa notícia, alguns disseram, isso é uma lei que não vai pegar nunca. Eu disse, olha, nos Estados Unidos nós podemos ter muitas opiniões favoráveis, nem tão favoráveis, mas lei funciona. Você tem um risco até dos pais perderem guarda de filhos se não cumprirem a lei, né? Nós temos lá na Austrália, acaba de ser decretada também a proibição do acesso a redes sociais até 16 anos de idade. Não é por acaso em que o mundo está preocupado em cuidar, em regular tudo isso, porque nós estamos, a humanidade, 5 horas e 56 minutos por dia na frente de uma tela, é a média mundial, Regina. E quando a gente pega a Colômbia, África do Sul, Filipinas e Brasil, essa média ela salta para 10 horas por dia. Curiosamente, países muito desenvolvidos em tecnologia, como o Japão, tem a menor média de apreensão mental na frente de uma tela, o Japão considerando aí 4 horas diárias, que não é pouco, né? Então, nós temos aí neurocientistas, neuropsicólogos e psiquiatras avaliando os impactos neurais que as telas vêm causando, avaliando os impactos que a tecnologia, de uma maneira geral, e a sua dependência vem causando. E para concluir esse primeiro raciocínio e resposta, a palavra, de acordo com o dicionário de Oxford, mais utilizada no glossário global, né, na fala global, desse ano de 2024, ele está encerrando, como a rot brain, que seria uma tradução mais próxima do apodrecimento cerebral mental, no sentido de pessoas ocupadas a maior parte do tempo com coisas fúteis, com coisas superficiais, sem o uso adequado, né, do seu sistema neurológico, de raciocínio, do seu cérebro, em favor de algo útil, né? Então, são coisas para serem refletidas. Sim, sim. Eu vejo que, assim, é um caminho sem volta, né? No sentido de que existem conquistas extraordinárias acontecendo com essas tecnologias. A gente vê na área de saúde, né? Na área da medicina, na área das pesquisas científicas. Outro dia eu vi um vídeo fantástico mostrando como que um DNA, um RNA se conecta. Então, assim, a gente está podendo acessar as nano-informações sobre os nossos próprios corpos. Então, isso nos remete a uma consciência extraordinária e que a inteligência artificial é um portal. Agora, de fato, Gilberto, como é algo novo, a gente está aprendendo a lidar com essa tecnologia. E o que eu acho, assim, te ouvindo, e me vem como um alerta importante, é o seguinte: chegamos até aqui porque somos seres investigativos, criativos, curiosos. A gente vai atrás do conhecimento, a gente está querendo sempre se renovar. É sempre importante a gente lembrar que saímos lá, né, dos oceanos escaldantes, né, dos organismos unicelulares, multicelulares, fomos evoluindo, inventamos a roda, descobrimos o fogo, tudo isso a partir da nossa própria natureza. Então, agora, como que a gente vai delegar essa coisa extraordinária que é a nossa inteligência e a nossa criatividade a algo artificial? Então, assim, essa é uma reflexão realmente, e existe toda uma força midiática, né, Gilberto, convidando a que cada vez mais
a gente entre num processo de consumo. Como é que você acha que a gente pode, de uma forma sensível, inteligente e respeitosa com os nossos próprios processos, integrar isso, porém de uma forma a harmonizar com o nosso processo evolutivo e não sugerir uma involução da nossa mente, da nossa criatividade para a evolução da inteligência artificial. Como é que você vê essa dicotomia aí? Perfeita, a sua pergunta é extraordinária, porque você traz a palavra consciência, né? E não há dúvida alguma que é o processo de expansão de consciência que vai dar maior autonomia na melhor relação com o que a tecnologia tem de melhor para oferecer. Nós não temos dúvida de que a tecnologia e a própria inteligência artificial, ela é fruto desse poder criativo e dessa curiosidade humana que permite ao ser humano pilotar uma sonda a 450 milhões de quilômetros. Nós conseguimos agora entender a corrida pelo espaço profundo, Regina, onde a Lua vai virar uma base já a partir agora de 2026, para chegar em Marte, depois Júpiter. Quer dizer, e isso é irrefreável. Nós já estamos, pela curiosidade humana e pela competência dessa criatividade, indo muito além. Agora, de fato, nós não podemos fazer com que algo que é tão humano, que é esse potencial todo, essa tecnologia interna nossa, né, que é extraordinária, esteja voltada para nos aprisionar. Quer dizer, o ativo mais valioso do planeta hoje não é mais petróleo, não são mais os dados, é a atenção humana. Quando eu dei os dados que dei ainda há pouco, é para mostrar o grau de aprisionamento que as grandes mídias, que as grandes redes sociais, para gerar 560 bilhões de dólares em lucro de publicidade online, ficam gerando aí a polarização, os haters e tudo mais, para gerar tráfego e com isso nos aprisionar. Então, indo um pouco mais à resposta, o Kai-Fu Lee, que é a maior autoridade do mundo hoje em inteligência artificial, ele que é dono de um grande fundo bilionário lá de investimentos em negócio de tecnologia, foi engenheiro do Google, da Microsoft, e é, dentro do Fórum Econômico de Davos, uma das pessoas que assina, tem a caneta do tema de inteligência artificial. E ele fala, olha, de fato, nós precisamos levar em conta 3 Cs. Primeiro, consciência crítica. Segundo, curiosidade. E terceiro, criatividade. Eu quero me ater mais na resposta, Regina, à consciência crítica, porque eu acredito que as pessoas estão precisando sair do aprisionamento do algoritmo e sair só da sua bolha, do seu universo limitado de crença, seja ela religiosa, as crenças e valores herdadas, as crenças ideológicas. E nós fazemos, como diz o Yuval Harari, o grande historiador, né, o grande pensador também de futuro, em dizer o seguinte: o ser humano ele só deu conta de chegar até aqui, né, porque ele foi um grande diplomata, ele negociou. O lobo, ele não negocia com o cordeiro, não tem essa estrutura de consciência para entrar em negociação. O ser humano ele foi capaz de superar as suas barbáries, as suas, enfim, seus medos e seus instintos através de um processo diplomático de relacionamento, de negociação. Na hora que a gente se deixa prender por algoritmos que nos desintegram ainda mais, essa visão da separatividade, da fragmentação, ainda mais distantes não vamos no sentido dos outros e queremos agredir, né, uns aos outros. Então, a consciência crítica é o caminho. E essa consciência crítica, ela é um pouco de uma consciência voltada a aumentar o repertório de informações, a autoobsolescência, a autodesconstrução, a chamada impermanência dessas convicções de quem somos, como acreditamos, como sempre fizemos, em empatia com o próximo, em unidade com o próximo. É um processo de expansão da própria espiritualidade, ao meu ver, que vai permitir que essa inteligência espiritual, para além da inteligência emocional e da inteligência intelectual, nos reconectando com sensibilidade à natureza, é que vai nos dar essa grande explosão de repertórios que vão nos permitir compreender melhor tudo que está a se passar e ter o discernimento de escolhas, de saber administrar o seu tempo, a energia que eu ponho a maior parte do tempo em alguma coisa, ou pensamento, ou atenção, é isso que vai predominar. Então, como eu posso pôr essa atenção em favor da vida, não apenas para o meu umbigo, para atender os meus interesses limitados das minhas convicções menores, né? Então, esse processo da consciência que requer aumentar a caixa de ferramenta, o repertório, né? E aí, só um detalhezinho, Regina, para concluir. Nós vimos, por exemplo, os donos de aviação aérea norte-americana irem até a Escandinávia e reunir com o dono de um laboratório farmacêutico chamado
Nordex, que produz aquele Ozempic. Todos sabem que o Ozempic foi criado para atendimento da diabetes, mas logo eles perceberam, né, pivotar a utilização para emagrecimento. Agora, eu te pergunto, o que raios teria a ver os donos de companhias aéreas da aviação civil americana irem até lá conversar, né, com o CEO, né, com o presidente desse grupo? Qual a relação que isso tem? Existe uma questão que ela é cada vez mais importante para esse estado de consciência, que é perceber o nexialismo. Eles foram perguntar para ele se há uma tendência global de utilização humana desse medicamento para emagrecer, porque se caso isso ocorra, analisando o roadmap de futuro do negócio da aviação, eles vão entender que isso vai impactar no negócio da aviação, porque vai reduzir o consumo de combustível. Isso vai impactar na aviação, porque a largura dessa poltrona poderá ser um pouco menor, vai alterar o bagageiro, porque as bagagens serão menores. Eu só estou pegando um exemplo aleatório para dizer que o mundo está a pertencer, a partir de agora, dentro do desafio tecnológico, da inteligência artificial e todo o impacto que ela causa transversal, àqueles que tiverem a capacidade de beberem diversas fontes, em se desconstruírem, e entender os nexos que existem. E, para mim, não pode haver nexo mais profundo para o estado de consciência do que compreender a biomimética, do que compreender a natureza, do que se permitir ressensibilizar, reconectar com tudo que é de melhor na natureza. Sim, exatamente. E a gente está vendo, por exemplo, as tecnologias sustentáveis, as tecnologias ditas verdes, né, ecológicas, que são, assim, são a porta de saída para a rota de colisão que a gente está em relação ao aquecimento global, à emergência climática, né? Então, essas tecnologias precisam ser incorporadas e o que a gente vê é também uma estrutura econômica e uma estrutura de relações muito rígida ainda, em que a gente percebe a dificuldade em que os países estão diante desse cenário desafiador de revertermos o aquecimento global, por exemplo, utilizando outros combustíveis que não o fóssil, e a gente está vendo uma resistência. Então, eu vejo que, de fato, Gilberto, nós estamos vivendo num momento em que a consciência crítica é muito importante para as escolhas adequadas, porque, de fato, existe também toda essa mídia, né, toda uma força midiática que as tecnologias, vamos dizer, da internet, as redes sociais, manipulam a opinião das pessoas para determinados padrões de consumo. E, ao mesmo tempo, a gente vê a ciência avançando em relação a certas questões que precisam ser incorporadas no nosso cotidiano para que a gente possa sair dessa rota de colisão. Como é que você vê esse processo de sensibilização e educação a serviço dessa transformação? Como é que a gente pode fazer chegar no cotidiano das pessoas esse acesso a essas tecnologias, a essas oportunidades de mudança? Olha, eu acho que é muito propícia a tua pergunta também para dar dicas práticas, né? Como que, começando a dizer quem manda em quem, né? Quer dizer, eu sou usuário, aliás, é um nome horroroso que a área de tecnologia tem na área de redes sociais, né? Que o cliente é chamado de usuário. Quer dizer, se viciou todo mundo no ópio digital e você não é um cliente, né? Um consumidor convencional, você é uma usuária, né? É o mesmo nome do mercado do vício aí, das drogas, né? Mas uma das discernimentos que eu daria, prático, seria o seguinte: a dependência de tela, a intoxicação tecnológica, você pode obter uma consciência e começar a reduzir a dependência dela e dizer quem manda em quem. Na hora em que você não estiver a utilizar o seu aparelho celular, você vai lá em configurações e você desabilita, Regina, todas as notificações. Na hora que parar de ficar apitando, dando sinalzinho de luz, né? Entrando mensagem toda hora, você já começa a reassumir o controle da sua própria atenção. E o seu grau de discernimento começa, então, a ser retomado em teu favor. Quando você não estiver utilizando ele em nenhum momento, colocar em modo avião.
porque colocando em modo avião, você vai evitar uma carga de frequência em hertz muito forte que toda hora está bombardeando. Nunca, jamais em tempo algum, eu repito, deixar celular carregando dentro do quarto. Coloque isso longe, vá dormir. Nós somos da era da caverna até hoje, o nosso sistema biológico. Nós precisamos olhar para a palma da mão, Regina, no escuro do nosso quarto, né, e não vê-la. Na hora que a gente olhar para a palma da mão e não vê-la, é porque nós estamos num ambiente adequado para o sono REM, que é o sono mais profundo. Os celulares estão interrompendo o nível de profundidade do sono, as pessoas estão acordando cansadas, as pessoas estão acordando estressadas. Porque, para além de manter um celular dentro do quarto com um bombardeio de frequência, ainda não estão tirando notificações, não estão colocando em modo avião, né? Então, isso precisa ser feito. Vai dormir, já estão todos recolhidos em casa, vai lá e tira o cabinho do Wi-Fi. No dia a dia, a gente vai passear com o cachorro, Regina, nessa natureza linda de Brasília, né? Eu moro aqui na 710 Sul, a gente tem um verdadeiro bosque aqui para passear, né? Todos os dias, né? A gente dá bom dia, as pessoas não conseguem corresponder porque tem uma porcaria de um fonezinho de ouvido sem fio, né? Ou um fonezão, né? Enfim, pode até estar aprendendo alguma coisa ali, eu não sei, mas que ele desconecta ela do momento presente. Ela não vê a natureza que ela está caminhando, ela não ouve o bom dia que ela está a receber. E o que é pior, tem uma carga pesada do wireless, qualquer produto wireless, relógio, fone de ouvido, que não tem fio wireless, ele tem um bombardeio, no caso do fone, na sua caixa craniana. Tudo isso são intoxicações. Tudo isso gera não só um mal para a saúde, como gera dependência. E sobre como utilizar em favor, ainda agora eu estava num encontro maravilhoso na Marcha da Paz, na casa da nossa querida amiga em comum, Salete, né, Regina? Que está aqui a abraçar um movimento, hoje ainda lá vai estar também com os nossos amigos em comum tratando disso. E recebemos o Dom Rafael aqui, que já rodou 30 países nessa Marcha da Paz. E ele é um matemático da área de ciência de dados. E eu dizia para ele que o conceito que eu carrego é o Namastec, né? Eu estou no mundo para dar palestras em todos os lugares, no Brasil, fora do Brasil, as mentorias às empresas, para ajudar as pessoas a utilizarem a tecnologia para avançar, progredir a vida e não em detrimento dela. Então, existem muitas formas como a inteligência artificial pode ser aplicada, né? Na utilização de compêndios, na utilização de imagem, na utilização de vídeos, de coisas positivas que tragam luz, que tragam paz. Agora, por outro lado, é sempre bom entender que o consumo de energia e o consumo de água para gerar energia, cada vez que se cria uma imagem, cada vez que se cria um vídeo na inteligência artificial, ainda é imenso e pouca gente fala disso. Então, nós temos que saber conhecer primeiro tudo isso. Porque como é que vai ter discernimento, né? Se não conhecer? Como é que vai temperar a tecnologia com o calor humano se não entende dos ingredientes? Então, você me dá aqui, eu lhe agradeço essa oportunidade de dizer que nós precisamos colocar a nossa leitura em dia, de papel, de preferência, né? A gente precisa escrever à mão, a gente precisa treinar o cérebro nessa conexão de exercício físico ao ar livre. Nós precisamos treinar a respiração, meditar. Nós precisamos retomar o humano e saber utilizar a tecnologia sempre para algo muito positivo, para algo aplicável. Regina, eu tenho aqui alguns dados sobre o consumo que você falou, mas eu trago em seguida. A União Planetária é uma ONG fundada em 1997 que tem como objetivo a construção de um mundo melhor, tendo como pilares virtudes como o amor, a igualdade e a solidariedade. Com o passar do tempo, a UP percebeu que os meios de comunicação desempenham um papel importante na construção da visão de mundo das pessoas. O problema é que, infelizmente, a nossa grande mídia está repleta de conteúdo negativo, violento e desesperançoso. Assim, nasce em 2007 a TV Suprem, um canal pioneiro em comunicação positiva, 100% voltado para notícias boas. Nossos programas abordam temas como sustentabilidade, autoconhecimento e espiritualidade, educação e as boas ações, sempre buscando metas para a transformação da sociedade e do mundo. Se interessou? Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e nossos meios de comunicação. Estamos no canal 2 da NET e no nosso canal do YouTube.
acabei de ler um livro, chama-se A Sociedade do Cansaço, Uhum. do Byung-Chul Han. E esse livro ele traz justamente o tanto que a nossa sociedade é uma sociedade que gerou uma realidade de um cansaço diante dela mesma. Então, é uma oportunidade, esse livro, de você trazer uma reflexão. É um livro fininho, você lê em Fantástico. horas, mas vale a pena, porque você reconhece o seguinte: antigamente, Gilberto, você trabalhava e quando você saía do seu trabalho, você ia para a sua casa e ali você ficava. Hoje em dia, com as facilidades do Zoom, do Google Meet, enfim, Microsoft, do Teams, você fica online. Mesmo quando não está trabalhando, você continua trabalhando dentro da sua casa. Então, você Perfeito. está trazendo essa questão, e eu quero trazer aqui a questão que está sendo muito refletida sobre a importância da ecologia da presença. Você falou agora, as pessoas vão caminhar junto à natureza com os foninhos de ouvido, às vezes estão ouvindo um curso, estão acessando um podcast, ao invés de estar ouvindo um pássaro, que conecta com aquela realidade, com aquele cenário. Perfeito. Então, é a coisa da consciência crítica, né? De que Sim. lado você está? Está do lado de você mesmo? Quem você quer que seja feliz? É você ou é o dono das mídias? Então, assim, é muito importante realmente, e é algo que a gente está sendo convidado, né, Gilberto? E Com aí eu certeza. gostaria de te ouvir sobre esses recursos que a gente pode ter em relação a estar junto desse movimento, não contra, mas de uma forma produtiva e inteligente. Perfeito. Olha, você imagina, eu participo eu presido uma fundação, eu presido o Instituto de Inovação Disruptiva Tecnológica, eu tenho participação direta ou indireta em 4 empresas, mais 2 consultorias, né? Eu faço palestras, eu escrevo blog, estou convidado agora para um grande periódico nacional, agora como colunista, né? E consigo, em todo o tempo ao qual estou dedicado a todas essas coisas, tratar do mesmo assunto de maneiras diferentes, porque preciso estudar, me desconstruir toda hora, o tempo inteiro. E essa atitude de humildade, de se colocar em desconstrução, em impermanência, no modo beta que a gente chama na tecnologia, né? É um modo ainda provisório de aprendiz, né? É um passo inicial para tudo isso, né? Nós estamos lidando com algo nada fácil, porque quando você tinha, na era dos anos 90, a internet foi uma extraordinária revolução, quando ela surge, ela era hiperlink, hipertexto, né, Regina? Então, você tinha agora uma biblioteca de Alexandria ao alcance dos seus dedos. Isto era extraordinário, né? Que até então a gente tinha que ter a Barça, enciclopédias tais, ir para a biblioteca, estudar, né? Para adquirir algum conhecimento um pouco maior. E agora não, eu entrava por hiperlink, hipertexto, numa conexão ainda muito lenta, muito discada, né? Mas quando entra nos anos 2000, a revolução explodiu ainda mais, porque agora as pessoas podiam interagir. É a internet 2.0, a web 2.0. O problema é que ela veio com proprietários. Aqui a outra era aberta, agora virou fechada e proprietária. E aí, como tudo que é proprietário, o capital ele tem que ser remunerado. E as pessoas não tiveram a ética devida na Web 2.0, que predomina até agora, para fazer com que esse ganho de capital crescesse. Não é por acaso que na lista das 10 empresas mais valorizadas na Bolsa de Nova York, 9 são de tecnologia. Não é por acaso que no ranqueamento da maior concentração de renda que o planeta já viu, né, a maior concentração de renda está na mão das empresas de tecnologia, dos donos das empresas e seus herdeiros, né? Elas estimularam todo um processo de consumo que a televisão já bombardeava numa escala extraordinariamente exponencial. Eu vou dar alguns dados sobre consumo que eu acho que é para refletir o nosso estado de consciência. O mundo produz, Regina, 100 bilhões de peças de roupa por ano. Nós somos 8 bilhões de habitantes. São 100 bilhões de peças. O descarte disso é uma loucura. Nós estamos produzindo 2,5 milhões de sapatos por hora no planeta, por hora. Nós descartamos 12 toneladas de plástico por segundo. E há quem diga, Regina, que se a gente pegar todos os animais que voam, que andam na terra, que estão
nas águas e colocar num lado, numa balança, para pesar, e o plástico descartado na natureza do outro, né, o plástico pesa mais. E deve ser mesmo, porque são 12 toneladas de plástico por segundo que nós estamos produzindo. Nós estamos falando que em Gana, um país como... Pois não. São quantas toneladas de plástico por segundo? 12 toneladas de plástico por segundo. Meu Deus! Né? Por cada segundo, por dia, né? Você imagina, enfim, o tempo inteiro. Nossa. Vamos pegar o país Gana, né? Que é um país ainda, né, com muita dificuldade, muita pobreza, né? Eles são 30 milhões de habitantes. Eles recebem do primeiro mundo lixo, na forma de roupa descartada, 15 milhões de peças de roupa por semana. Sim. Aquilo virou um lixão. Você vai no deserto do Atacama, no Chile, há uma montanha de descarte de roupa. Isso tudo vem de um conceito que começa lá em 1925, com o cartel dos donos de lâmpadas, das fábricas de lâmpadas, que podiam fazer programada, que ele poderia durar 2.000 e tantas horas, eles fizeram reduzir a 1.000 horas de duração, e isso veio para toda a indústria de todas as áreas. E no caso da indústria nossa, de tecnologia, que muita gente fala, a vantagem da tecnologia é que ela é de software, é uma indústria limpa, né? Vou dar um dado aqui para você. São 13 milhões de celulares descartados por dia. Nossa! Na natureza, né? E outra, dentro dessa obsolescência programada, você não consegue dar manutenção num iPhone, num fone desses de wireless. Não há meio de recuperá-lo. Ele tem que ser jogado no lixo. Então, você vai para lugares como a Indonésia, que você tem lixões tóxicos de descarte, isso tudo vai para lá, né? O mundo está com 63 milhões de toneladas de lixo por ano eletrônico sendo descartado. Esse é o dado de 2023. O Brasil contribuiu com 2,4 milhões desse descarte. Então, quando eu falo de consciência crítica, tem que começar, inclusive, pela consciência de consumo, na verdade, né? Será que, de fato, eu preciso trocar de notebook? Eu preciso trocar de aparelho de celular? Será que essa coisa do sucesso, né? do bem-estar, do ser vitorioso, da prosperidade, né? Essa coisa maquinada, sistêmica, bombardeada a cada segundo, em que consumir, né, é o caminho? Será que esse é o caminho do planeta? E essa tecnologia que gerou todo esse impacto e que se nutre desse consumo, essa tecnologia é que hoje vai ter que se disponibilizar para reciclar o plástico, para reintegrar o alumínio das latinhas, para ver como é que a gente vai ressignificar esse impacto que a gente está gerando. Então, eu vejo assim que, de fato, nós, seres humanos, estamos sendo convidados para revermos a nossa relação com a Terra. E tem dois aspectos que eu vejo assim. Um aspecto muito luminoso, que é o seguinte, a gente está sendo convidado para fortalecer o nosso propósito da consciência do que nos faz felizes. O que nos faz feliz é ter um sapato? É ter uma bolsa? Você realmente, quando tem uma bolsa, você está mais feliz? Ou você já está pensando na outra que você vai comprar? Então, assim, é um momento de transformação da consciência. E essa transformação, ela está junto com a consciência de pertencimento à Terra. É esse o grande convite que o nosso programa Terra, Meu Amor traz para quem caminha com a gente. É que cada um de nós seja protagonista da mudança. Nós não precisamos esperar que venham nos dizer como agir. Nós, a partir da nossa própria consciência, da nossa necessidade, da nossa ecologia da presença, dos nossos desejos, saímos dessa figura de sermos marionetes manipuladas por um sistema para sermos protagonistas das mudanças para um mundo harmonioso e solidário que a gente deseja viver, e não um mundo cheio de lixo, que é o que eu conversava com Marco Aurélio Bilibil, subtrai de nós o espírito e a vivência da lealdade para com as futuras gerações, honrando as gerações anteriores que nos trouxeram até aqui. Então, esse é o convite do Terra, Meu Amor, né, Gilberto? Que a gente possa trazer essa consciência crítica e nos abrirmos para esses 3 Cs. A consciência crítica, nos tornarmos curiosos sobre o mundo, sobre a nossa vida
e desenvolvermos a nossa criatividade. Querido, gratidão pela sua presença com a gente aqui. Muito obrigada. Agradeço demais mesmo. Você trouxe contribuições importantíssimas e eu quero convidar você para 2025 a gente falar agora sobre o que a tecnologia está disponibilizando para reciclar todos esses impactos que a gente está gerando agora. Porque com o cenário de mudanças climáticas, é isso que a gente vai precisar, né, Gilberto? E esse é o momento, eu te agradeço por esse convite e todos que me forem formulados, muito obrigado, é uma honra para mim. Falando sobre regeneração planetária, nós temos dados que a economia circular, eu poderia falar da economia do compartilhamento, economia colaborativa, são essas coisas ligadas à própria bioeconomia que vão colocar o Brasil e o mundo no novo patamar. Eu acho que é o momento dessa reconexão e para aqueles que só querem ver números, nós vamos movimentar 5 trilhões de dólares só na economia circular nos próximos 10 anos. Quando alguém me pergunta, Regina, mas e os empregos? A inteligência artificial vai tirar o emprego de todo mundo? Como é que vai ser? Os robôs, blá, blá. Eu digo, olha, de alguma maneira, nós estamos sendo levados, por um lado ou por outro, com maior ou menor consciência, a entender que as novas cadeias produtivas de valor, e aí eu digo valor, inclusive, no nível mais elevado, um valor de alma, é o caminho da regeneração planetária. O número de empregos, o número de atividades, o número de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, tecnologias sociais, tecnologias ambientais, tecnologias para recuperação, né, de mata, de minas de água. E nós estamos vendo aí um avanço enorme. Tenhamos esperança. Perdoe porque às vezes os dados trazidos são um pouco duros, mas tenhamos esperança porque abre-se descortina por um caminho parece diferente, mas um grande estado de consciência maior, porque esse é o caminho que vai sobrar para a maioria das pessoas. E que bom. Sim, então estamos nos abrindo para novos ciclos de relação com a Terra e uns com os outros. Muito obrigada, Gilberto, e a você que estava com a gente até agora, gratidão por caminhar com a gente. Até nosso próximo encontro. Até lá. Muito obrigado.